Glória a Deus. Entramos ao vivo. Olá, queridos. Boa tarde. Maria. Oi, pessoal. Tudo bem? Oi, Lucas. Que alegria ter vocês aqui. Pessoal, tô lendo alguns comentários. Nós já vamos desativar os comentários, porque estamos nesse mês de janeiro, como eu disse para vocês, às terças e sextas, nós vamos estar compartilhando a palavra de Deus e tendo esse momento nosso. Se você puder, já pega a sua Bíblia. Tô muito feliz de poder compartilhar com vocês. Nação de Deus aqui com a gente. Olá! De compartilhar com vocês um pouquinho daquilo que eu tenho estudado nos meus momentos com Deus e poder, assim, juntos, termos um tempo de qualidade. A gente dá tempo para tantas coisas, né? E o nosso Deus, ele é prioridade na nossa vida. E como é lindo podermos fazer isso juntinhos. E eu senti no meu coração nesse mês de janeiro de nós fazermos essas lives 2 vezes por semana para juntos falarmos sobre temas que falam muito ao meu coração e certamente vão falar ao teu coração. Hoje nós temos uma pessoa muito especial aqui com a gente. O meu cunhado, o pastor Samuel, está aqui intercedendo. Ele está com as mãos levantadas assim. E estou muito feliz. De verdade, a nossa primeira live foi muito especial. Você que não assistiu, ela está salva lá no nosso IGTV. Falamos sobre Abraão, sobre um momento da vida de Abraão. E vai ser, é um tempo rápido e uma meditação rápida para a minha vida, para a sua vida. Então pega a sua Bíblia, se você pode, né, claro. E vamos juntos estudar a palavra de Deus. Eu já vou desativar os comentários. Hoje eu vou fazer o seguinte, na volta eu vou voltar com alguns comentários só para mandar alguns beijos, porque na primeira eu fiquei tão feliz e tão emocionada que eu esqueci e eu encerrei a live sem voltar os comentários, tá, pessoal? Então, vamos junto. Eu vou desativar aqui, deixa eu ver se eu lembro. Sempre desativar comentários. Perdão, pessoal, mas é porque senão eu me distraio muito fácil. E aí eu vou ler o comentário e tá bom? Então é o momento nosso agora. E hoje a palavra que Deus colocou no meu coração não seria essa. Na verdade, Deus colocou essa palavra no meu coração. Não seria essa hoje. Eu tinha preparado um outro tema para compartilharmos, mas eu deixei para sexta-feira. E o tema que nós vamos compartilhar hoje, que Deus me incomodou, foi uma palavra que eu deixei no ano passado, no ano retrasado, na verdade, 2019. Nós estivemos juntos com os irmãos do Juliano Som, que fazem um trabalho lindo de missões. E eu falei essa palavra lá para os jovens voluntários que estavam lá, né? E o Senhor trouxe à minha memória essa palavra. Eu quero compartilhar com vocês e nós vamos falar sobre chamado. Então eu sei que tem muita gente aqui com a gente que tem um chamado. Na verdade, todos vocês que estão nos assistindo têm um chamado de Deus. Tem um propósito nessa terra para o qual Deus te chamou. Então, fique com a gente, porque eu tenho certeza que vai ser lindo para mim e para a tua vida. E eu quero começar falando com vocês. Se vocês puderem abra a sua Bíblia. A Bíblia está aqui, está cheia de marcação, cheia de papeizinhos assim que eu coloquei para eu não me perder. Vai ser uma meditação objetiva, rápida, mas hoje a gente vai ler muitos textos. Então, se você puder estar com a Bíblia nas mãos, vai ser muito importante. Se você puder anotar e depois você entra, não puder estar com a sua palavra aberta, e tá o meu esboço aqui do lado, tá bom? Quero que você vá comigo lá em Filipenses 3:12, que diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado, para Cristo Jesus. Versículo 14 diz: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. E é assim que eu quero abrir a nossa meditação de hoje, que fala sobre chamado.
o que Deus tem colocado no meu coração, não só hoje, mas durante toda a minha trajetória e a minha vida ministerial. O meu chamado, ele é algo lindo que Deus colocou nas minhas mãos. E é algo que eu faço não para minha glória, não para que eu apareça, não para que a Bruna alcance algo, mas o meu chamado, ele é para a glória de Deus. Então eu quero abrir essa meditação dizendo para você que aquilo que Deus colocou na tua vida, aquilo para o qual Deus te chamou, é para a glória dele, é para a honra dele, é para que o nome dele seja exaltado. E quando nós nos colocamos assim, colocamos os nossos olhos no Senhor, a nossa caminhada, ela toma um outro rumo. Porque as decepções nós passamos por cima, as tristezas nós passamos por cima, porque nós estamos seguindo para um alvo muito maior. O nosso alvo é Cristo, o nosso objetivo é agradar o coração de Deus, o nosso objetivo é ter uma vida onde o Senhor olhe para nós e diga assim: esse é o meu filho, que eu me alegro com a vida dele, o louvor dele chega a mim como um cheiro suave. Quando ele canta, quando ele prega, quando ele fala do meu nome, me agrada porque é de verdade. É para que o nome do Senhor seja honrado. Então, todo o começo de ministério, todo chamado, você precisa ter isso como base. O teu chamado, ele é para a glória do Senhor. O propósito que Deus tem é muito maior que números, é muito maior do que visualizações. E hoje no mundo virtual, né, no mundo tecnológico, eu sou um pouco, não sei muitos detalhes sobre isso, porque eu sou um pouco out, eu não entendo muito bem disso tudo. Eu estou entrando nesse novo, apesar de não ser uma pessoa muito idosa, eu não sou idosa, ser uma pessoa relativamente jovem, eu não mergulhei muito nesse mundo, mas é um mundo onde infelizmente o inimigo tem usado da tecnologia para trazer competição, para trazer essa pressão onde as pessoas precisam ter números e precisam aparecer. Tudo que elas fazem, elas precisam ter uma visibilidade. Sendo que, queridos, se o teu chamado ele alcançar e mudar uma vida, meu Deus, que tremendo que foi a tua história. Uma pessoa, se ela for tocada através do teu ministério, e eu sei que o que Deus tem para a tua vida, para a minha vida, não é que uma pessoa seja alcançada. Realmente são que milhões de pessoas sejam alcançadas. Esse é o propósito de Deus. Não é para uma pessoa, mas se uma pessoa for tocada, já valeu, queridos. A palavra diz, né? Mais vale uma alma do que o mundo inteiro perdido. Uma alma para o Senhor, a festa no céu. Então, coloque isso como base no teu coração. O que você faz não é para homens, o que você faz é para Deus. O que você faz é para um objetivo muito maior. E tenha isso como base do teu chamado. E eu separei alguns exemplos de homens e mulheres de Deus, na palavra de Deus, que ouviram o chamado. Eu separei alguns, porque são muitos. Nós falaríamos aqui da palavra de Deus e ficaríamos aqui dia após dia, né, Samuel? A madrugada e madrugadas, porque são muitos. E com cada um nós aprendemos tanta coisa, gente, que daria mais dias e dias, vigílias, para falar do chamado de cada um. E como nós aprendemos, e a palavra do Senhor, ele é linda, ela se renova cada vez que você lê, você aprende algo novo. É incrível, porque Deus, ele é perfeito. Então, cada vez que nós lemos, nós aprendemos coisas novas. Então eu separei alguns que Deus colocou no meu coração, especificamente para nós trazermos para a nossa vida. Então fique atento. Eu quero começar falando sobre uma mulher. E também, como eu disse, não vai dar tempo de falar da história desta mulher, que foi Esther. Então já digo para você, se você ainda não estudou o livro de Esther, comece hoje. É um livro que não é muito longo e ele é lindo demais. É incrível a história. Então, se você puder, comece hoje mesmo a estudar o livro de Esther. Você vai aprender muito. Tem coisas incríveis que eu já comecei. Enquanto eu estudava para essa palavra, Deus já me levou para outros temas, para nós falarmos depois sobre o livro de Esther. Mas especificamente eu quero falar, quero que você vá comigo até Esther 4. Eu separei aqui para ficar mais fácil, deixa eu ver aqui. Esther, capítulo 4, se você puder. É que eu perdi o papelzinho? Não perdi. Tá por aqui. Peraí.
Eu perdi o papel, mas eu anotei aqui pra ficar mais fácil. Vamos lá, tá escrito aqui no meu esboço aqui, porque eu perdi meu papelzinho aqui. Que eu ia abrir exatamente para nós falarmos desse texto. Peraí. Deixa eu ver aqui. Meu Deus, cadê meu papel? Tô quase aqui. Não sei onde eu coloquei o papel, pessoal. Estava escrito exatamente o... Acho que eu fiquei tão feliz, tão... Vê se acha aqui pra mim, Samuel, em algum lugar aqui dentro tem um papelzinho com... Acho que eu coloquei em outro... Vê aqui pra mim. Só um papelzinho onde está escrito os... Ah, não, eu anotei aqui também, Samuel, não precisa não. Tem as referências aqui. Vê se você acha especificamente... Achou o papel? Não. Mas eu anotei aqui as referências. Quero que você vá em Esther, no capítulo 4, no versículo 10. Eu vou começar já do capítulo 4, no versículo 10. Eu anotei as referências aqui também, que eu sabia que o papel não tá no meu caderno, eu ia perder. E aqui, ó. Quero que você preste atenção aqui comigo. Nós sabemos da história de Esther, você sabe da história de Esther. Se você não sabe, você vai aprender hoje, depois, aí você vai ler para poder aprender, porque não dá para falarmos a história toda de Esther. Era isso? Ah, deveria ser. Pode ser que tá... Ok. Mas eu quero falar sobre o momento da vida de Esther, aonde ela recebeu um chamado, e eu até anotei aqui como um chamado inesperado. Nós sabemos tudo o que aconteceu, Esther se tornou rainha, e Deus tinha algo lindo para a vida dela, para salvar um povo. Dependia de Esther, mas eu quero que você vá comigo para nós lermos juntos. Esther 4:10 diz assim: porque Mardoqueu, leva até ela o recado do que está acontecendo a respeito do povo, e que o povo seria aniquilado, e ela poderia mudar a história do povo judeu. Então, e ela diz para ele lá no versículo 10: então ela o instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem por ele ser chamado. Será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Então aqui ela está dizendo para ele que ela não pode ir à presença do rei, porque qualquer um que entra à presença do rei sem ser chamado, iria morrer. E aí é lindo como ele diz, ele responde. Vamos lá no versículo 12, ele diz assim: quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe, não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi por um momento como este que você chegou à posição de rainha. A gente vai voltar aqui, mas eu quero que você continue comigo no versículo 13. Peraí, no versículo 15. Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se tiver que morrer, morrerei. Gente, e é lindo. E alguns pontos que eu quero estudar com vocês nesses versículos. Primeiro deles, chega o recado até ela de que o povo está sendo ameaçado e que o povo será aniquilado e que ela pode, como rainha, intervir e tentar fazer alguma coisa. Mas ao mesmo tempo que ela está numa posição como rainha, numa posição de excelência,
ela diz, nesse momento eu não posso, eu não fui chamada à presença do rei, se eu entrar lá eu vou morrer. E aí Mardoqueu lembra a ela que se socorro não viesse da parte dela, Deus enviaria outras pessoas. E é aqui que é um ponto importante para mim e para a tua vida. Deus nos deu algo lindo, Deus nos colocou em lugares estratégicos, Deus nos prepara para sermos bênção, Deus nos prepara para sermos usados, sim, e nos coloca em alguns momentos, em algumas situações, durante a nossa vida, que é o momento de nós abrirmos a nossa boca, falar, usar, eu não sei, o nosso potencial como voz, como palavra, louvor, ou na tua área de trabalho. Mas eu quero que você entenda algo lindo. Deus ele não está limitado a nós. Depende de nós. Deus nos deu, Deus coloca na nossa mão um chamado, Deus coloca na nossa mão coisas lindas para nós fazermos, mas depende de nós fazer ou não. Deus nos dá esse livre-arbítrio. Ele não nos coloca assim, você tem que fazer. Você vai fazer se você quiser. Mas olha só que coisa linda. Se nós não fizermos, Deus levanta outra pessoa para fazer. A obra de Deus não para por minha causa nem por tua causa. Os planos de Deus, eles não são interrompidos. Porque é um propósito muito maior, muito além. Então, se eu ou você falarmos assim, Senhor, olha só, eu não vou não. Muito risco, eu não vou me dispor. Eu não sei, se eu tá mandando, eu sei que talvez eu tenha sido colocado aqui para esse momento, mas... E a gente começa a colocar desculpas e falar assim, não sei se esse é o momento, então... não vou. Não tem problema, Deus vai levantar outra pessoa, a obra dele vai continuar. O recado que ele tiver que dar, ele vai dar. Ele levanta outra pessoa para fazer no nosso lugar. Mas a chance e a oportunidade, nós perdemos. A chance de sermos bênção, de cumprirmos um propósito lindo. Já pensou nisso? E você dizer, eu não quero. E quando nós nos apresentarmos diante de Deus naquele grande dia, o que vamos falar para Ele? Sabe, é uma responsabilidade muito grande. E são experiências que nós vamos levar para a nossa vida inteira. Sabe, quando Deus usa a nossa vida, é tão lindo que você pensa assim, meu Deus, mesmo sendo tão falho, o Senhor me escolheu, o Senhor me amou primeiro e coloca coisas tão lindas para que eu realize. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, obrigado por essa oportunidade. Então, aqui está um ponto importante para mim e para a tua vida. Se nós não fizermos, outros serão levantados por Deus para fazer. E outro ponto importante, ela diz, eu vou à presença do rei, coloca o povo para jejuar, coloca o povo para interceder por mim, eu vou entrar, ainda que eu morra. Ela colocou em risco a própria vida, queridos, por amor ao chamado, por amor ao povo dela. Ela estava ali representando o povo dela. Quantas vezes nós temos nos calado, com medo do que vão pensar, do que vão falar. Não vou dar minha opinião, porque não vou me meter nisso, porque quando Deus está dizendo, eu te coloquei na terra para fazer a diferença. Não é para se calar, não é para ficar igualado, sabe? Igualado ao mundo, não vou dar minha opinião, não sei o que vão pensar. Não vão pensar, o que vão pensar é o que está escrito aqui, é o que tem que ser pensado, é a palavra de Deus. Não importa se vão me amar, se vão me odiar, não importa se eu vou morrer por amor a Cristo. A palavra diz que por amor ao Senhor somos entregues à morte todos os dias. Então, por favor, não se cale. Abra tua boca para falar daquilo que Deus mandou. Não tenha medo, ainda que você corra riscos. Por amor ao Senhor, faça, fale. Não tenha medo do que eu não sei o que vão pensar na faculdade, se eu falar sobre esse assunto, se vão me rejeitar. Não importa se vão te rejeitar. O importante é que você vai estar falando da palavra, da luz. Você vai estar levando a luz de Deus. Deus vai estar com você. Deus vai te usar. Então não tenha medo de abrir a sua boca. Deus mandou você falar. Fale, na faculdade, na escola, no trabalho. Deus mandou, Deus vai te dar sabedoria para você abrir a sua boca e falar. Amém? Ela foi incrível e ela disse assim, eu vou. Nem que eu tenha que morrer, mas eu vou. E nós sabemos a história, ela não morreu, ele teve misericórdia dela e o povo foi salvo. E tem outras coisas mais que aconteceram que nós vamos estudar depois. Leia o livro de Esther. Então esse é uma das primeiros exemplos que eu queria dar e quero que você coloque em prática, não só você, eu também, ok, queridos? Quero que você vá comigo, eu anotei tudo aqui, porque eu sabia que eu
poderia me perder. Mas agora eu quero falar com vocês sobre um chamado que também é incrível, o chamado de Moisés. Vá comigo a Êxodo 3, se você pode, por favor. Êxodo 3, no versículo 4. E eu coloquei aqui um ponto, né? Quem sou eu? O chamado de Esther naquele momento foi um chamado inesperado que ela atendeu. Então existem chamados que vêm para mim, para a tua vida, que são inesperados. Que são chamados que Deus fala assim, é agora, é a hora, vai, faz, fala, obedece, não tenha medo porque eu sou contigo. E existem chamados que Deus também vai nos preparando e tem aquele famoso, quem sou eu? Né? Quantas vezes nós já nos olhamos no espelho? Quem sou eu, Senhor? Então vamos comigo lá rapidamente. Êxodo, no capítulo 3, no versículo 4, diz: o Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então do meio da sarça Deus o chamou. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime, tire a sandália dos seus pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores. Sei o quanto eles estão sofrendo, por isso decidi livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá agora, eu o envio a Faraó para tirar do Egito meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus, quem sou eu para apresentar-me a Faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou, eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. E aqui começa algo lindo, porque Moisés, ele olha e diz, Deus, quem sou eu? Quem sou eu para me apresentar diante de Faraó? Meu Deus. Ah, Senhor, quem sou eu? Quantas vezes Deus tem colocado coisas nas nossas mãos e nos revelado coisas tão lindas, e nós estamos dizendo assim, ah, Senhor, quem sou eu? Ah, quem sou eu para ir? Quem sou eu para falar? Oh, meu Deus. E quantas vezes Deus está dizendo assim, ei, eu sou contigo. Eu te chamei, e Deus está dizendo para ele aqui, eu estarei com você. Queridos, há coisa mais linda do que Deus falar assim, vá, porque eu sou com você? Não tem como ter medo, não tem como ter nada que nos impeça se Deus está dizendo, vai, porque eu sou contigo. E mesmo assim, eu quero que você vá comigo no capítulo 4. Capítulo 4, no versículo 10. Disse, porém, Moisés, ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado nem agora que falaste a teu servo. Não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor, quem deu boca ao homem? Gente, isso é muito poderoso. Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Ah, queridos, nessa tarde, para você que está dizendo assim, quem sou eu para obedecer o chamado, Senhor? Quem sou eu? Quantas desculpas nós estamos colocando? Eu não sei falar, eu sou tímido, eu tenho medo, eu não sou capacitado, né? Eu não sou capacitado. Talvez você pense assim, eu não tenho essa sabedoria. Querido, a sabedoria vem de Deus. Quem te capacita é o Senhor. Quem te ensina é o Senhor. Se o Senhor está dizendo para você, vá, Ele vai te ensinar.
Ele vai te capacitar, Ele vai te dar as armas certas, Ele vai colocar na tua boca o que você tem que falar, Ele vai, sabe, o Senhor está dizendo assim, eu vou te ensinar. O Senhor quer nos ensinar todos os dias, querido, basta nós buscarmos a Ele. Então, por favor, se Deus te chamou, diga assim, Senhor, eis-me aqui, me ensina, não sei falar, sou tímido, sou gago, tenho medo, me tira isso de mim, e Deus vai começar a trabalhar de uma maneira tão linda na tua vida. Deus vai começar a te moldar e a te transformar de uma maneira tão extraordinária. E o próprio Deus vai te ensinar enquanto você busca a palavra, enquanto você clama, enquanto você come a palavra, se alimenta da palavra, Deus vai te ensinando, vai te capacitando. Então nessa tarde é uma tarde que você vai deixar as desculpas de lado. E não vai mais dizer quem sou eu. Você vai dizer assim, Senhor, se o Senhor é comigo, eu vou, porque vai dar certo. Eu vou ouvir o teu chamado, eu vou porque o Senhor é comigo. Quero que rapidamente você vá comigo também. Estou falando rápido alguns pontos, porque hoje eu preparei muitos textos. Eu quero que você navegue comigo, né? Que você mergulhe comigo na palavra de Deus. Vá, por favor, a Juízes 6, 12. Que diz o Senhor a Gideão. E todos eles, depois você estuda a vida desses homens, dessa mulher, Esther, de Moisés, estuda a vida deles com calma, estude a palavra para você ver como outras coisas lindas Deus vai te ensinar através da vida desses grandes homens de Deus. Juízes 6, no versículo 12 diz, então o anjo do Senhor, mais uma vez, é lindo como Deus aparece, né? O anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, o Senhor está com você. E é interessante como Deus sempre diz que eu estou com você, eu sou com você, eu vou com você. Porque Deus já sabe da nossa humanidade, né? Deus já sabe que a gente pensa, Senhor, ai, tô sozinho. Deus já começa dizendo assim, ei, não tenha medo, eu sou contigo, eu sou contigo, eu sou contigo. Bom ânimo, porque eu sou contigo. Deus é perfeito. Então, o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Olha que forte. E Gideão responde, ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem? E aqui é interessante como Gideão, ele já fala de algo, Deus está falando, eu sou contigo, e ele está lembrando do passado. Deus quer revelar coisas novas. Aqui é um outro texto que depois a gente mergulha. Pare de lembrar do passado quando Deus está te revelando coisas novas, ok? Ah, porque Deus fez coisas lindas, Deus quer fazer coisas ainda maiores. Aqui é tema para outro tempo, outra palavra. E aí, diz assim, vamos terminar aqui, né? Senão eu já entro em outro. Não foi o Senhor quem nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando. Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Mais uma vez, Deus paciente, bondoso, ele diz, eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Aqui nesse texto a gente tem tantas coisas para aprender. Como eu disse, para de trazer passado, coisas que Deus realizou. Quando Deus está se revelando a você e querendo trazer coisas maiores, querendo trazer para você coisas incríveis que Ele quer realizar na tua vida. Então se prepare para o novo, se prepare para coisas ainda maiores do que já foi no passado, do que a tua família viveu, do que o teu pai viveu, do que alguém te contou, testemunhos grandiosos. Deus quer revelar você. Mas mais uma vez, uma síndrome que tem atingido desde aquela época e nos atinge hoje, o sentimento de inferioridade, né? Eu sou o menor, eu sou tão pequeno. E o inimigo tenta colocar isso no nosso coração, e não é uma vez só não. É praticamente todos os dias. Em pequenas situações, que às vezes você... E o inimigo é tão sujo que usa coisas pequenas, às vezes um olhar que alguém te deu errado.
e que você interpretou, que alguém te olhou de maneira errada e você fala, é claro, me olhou assim porque eu sou um pique menor. Quem sou eu? Ó céus, ó vida. Aí alguém passou por você e sem querer não te cumprimentou, porque não te viu, querido. Às vezes nem te viu e você diz, é porque eu sou pequeno. Eu sou pequeno, ninguém me vê, ninguém me enxerga. Querido, isso não acontece só com você. Isso realmente é algo que o inimigo tenta atingir o povo de Deus para que nós não possamos ver como Deus nos vê. O inimigo quer o tempo todo que a gente pense assim, quem sou eu? Pequenininho, menorzinho. Porque enquanto a gente pensa assim, ó, pobrezinho de mim, tão pequenininho, então nós não fazemos nada, nós ficamos calados, paramos no meio do caminho e não rompemos, não vivemos experiências, Deus não nos usa porque a gente está parado. Quando nós descobrimos o nosso potencial em Deus, quando nós entendemos que se Deus está conosco, nós somos poderosos e vamos fazer coisas ainda maiores do que o Senhor fez quando esteve na terra. Isso é bíblico, é palavra de Deus. O inferno treme, querido, ele não quer que isso aconteça. Por isso essa síndrome maligna tem entrado no coração dos jovens, no coração de homens e mulheres, dizendo, quem sou eu? Ei, poderoso guerreiro, ei, você é filho, você é amado, Deus te escolheu, Deus te chamou, Deus sonhou com a tua história, você não é qualquer um, você não foi um acaso, você não foi um acidente, você não nasceu por um erro, pare de pensar isso, você foi nascido projetado, você foi sonhado, você foi planejado, Deus te amou antes mesmo de você ser formado, querido, no ventre, Ele já sonhou com a tua história. Então, em nome de Jesus, repreenda essa síndrome maligna de inferioridade. Repreenda, tira do teu coração, arranca, lança fora. Porque você é vencedor, Deus te chamou para romper, Deus te chamou para conquistar, Deus te chamou para usar a tua vida poderosamente, sim. Tudo, como a gente disse lá no início, não para a tua glória, não para a tua honra, mas para a honra e glória do nome do Senhor, para que o nome dele seja exaltado através da tua vida. Então, em nome de Jesus, jovens, poderosos no Senhor, toma posse daquilo que Deus tem para a tua vida, não tenha medo, toma posse das promessas do Senhor para você, se levante, vá em frente, guerreiros, em nome de Jesus. E nós sabemos o que aconteceu com Gideão, como Deus foi fiel. Mas olha só quantas vezes ele, Senhor, mas Deus é paciente. E Deus nos encontra, e Deus fala mais uma vez, e Deus fala outra vez, e sempre dizendo, eu sou contigo. E Deus está falando através dessa live para você mais uma vez, eu sou contigo, você não é o menor. Deus te fez para brilhar a glória dele, sim, para ser bênção. Querido, Deus te chamou para viver coisas grandes. Pare de achar que Deus te chamou para sofrer. Isso é pensamento maligno. E eu não quero entrar aqui em nenhum tema, nem debate sobre a teoria de prosperidade, querido, mas olha só. Deus te chamou para prosperar, sim, porque Ele é dono do ouro e da prata, para romper, sim, para que você seja abençoado em todas as áreas da sua vida, não é só em uma área, em todas. Porque se você é abençoado, você vai abençoar outros. Se Deus te dá recursos, outras pessoas vão poder ser abençoadas através da sua vida. Então, por favor, não tenha medo, se levante com autoridade para romper e conquistar tudo que Deus sonhou para a tua história. Tudo que Deus sonhou para você. Amém? Glória, deixa eu correr aqui. Meu Deus, Senhor, já temos quase Jesus. E agora eu quero trazer alguns pontos, eu já anotei aqui, falar rapidamente para você. Hoje eu me empolguei, mas como é bom falar da palavra de Deus. E eu separei algumas coisas para falar para você. Você precisa começar a se enxergar como Deus te vê. Coloque isso, anote isso no teu coração. Eu vou me enxergar como Deus me vê. Porque eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu vou aonde a Bíblia diz que eu vou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou alcançar o que a palavra diz que eu vou alcançar. Eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Deus colocará as pessoas certas ao seu lado. Quando nós nos colocamos à disposição de Deus, Deus vai tirar quem não é para estar e vai colocar as pessoas certas
para te ajudarem nesse chamado. Não é que você vai se afastar porque Deus não ama as outras pessoas, não é isso. É porque há momentos que Deus coloca pessoas na tua vida que estão ali para te ajudar nessa caminhada, para te influenciarem, para buscarem ainda mais a presença de Deus, entendeu? Então, fique atento a tudo aquilo que Deus vai falar com você. E rapidamente eu quero que você anote esses pontos que Deus colocou no meu coração. Como viver os chamados de Deus com excelência. Eu vou dar esses pontos rápidos, vocês anotam a referência e eu vou ler rapidamente aqui para vocês. Primeiro ponto, aprenda a ouvir. Porque quem não ouve, querido, não aprende, tá? Inclusive, a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se você não consegue ouvir, você não vai aprender, você não vai chegar a lugar nenhum. Aprenda a ouvir. 1 Tiago, no capítulo 1, no versículo 19, diz assim: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, esteja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes. É um outro ponto aqui. Enganando-vos a vós mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado em tudo que realizar. Então, aprenda a ouvir e não somente ouvir. Praticar. Acho que a Bela está chorando. A Bela acordou. E praticar a palavra de Deus. É ouvir e colocar em ação aquilo que você está ouvindo, né? Nós mulheres, às vezes falamos muito. Cuidado também com, às vezes na hora da ira, falar, pensa. A gente tem que pensar mais e aprender tanto com o Senhor. E o que estamos falando? Provérbios 18, anota esse ponto. O que estamos falando? O que você está falando? O que está saindo da sua boca? Provérbios 18, 21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. Isso é muito tremendo. A morte e a vida estão na sua boca. O que você libera vai acontecer na sua vida. Se você libera maldição, você vai ter maldição. Se você libera desgraça, você vai ter desgraça. Isso é bíblico, é palavra de Deus. Se você libera bênção, se você libera palavras de vitória, se você libera palavras de vida, é isso que você vai ter na sua vida. Então, por favor, tome cuidado, homens, mulheres, jovens, adolescentes, com aquilo que você tem falado. Cuidado com o que tua boca está falando. Que a tua boca seja um instrumento de Deus para abençoar não só as pessoas, querida, a tua família, a tua casa, no teu dia a dia. Às vezes acontece alguma coisa e você já quer falar mal daquele dia, ou já quer... Respira, agradece a Deus, pede, Senhor, perdão, eu não queria pensar isso. Queridos, é praticar todo dia, tá? Isso não é algo que hoje nós vamos aprender e uau, eu sou maravilhoso. Não é isso. É todo dia aprendendo, é todo dia renunciando, sacrificando, ouvindo, pedindo perdão, me dizendo: Deus, me ajuda a melhorar, me aperfeiçoa para o Senhor. Amém? Outro ponto importante, obediência. Anota aí. Obediência. Para cumprir o chamado de excelência, você precisa ser obediente. Provérbios 10, 8 diz: o sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios vem a arruinar-se. Então, seja obediente. Primeiramente a Deus, aos princípios da palavra de Deus. Obediente à tua liderança. Ouça os teus pastores, ouça os teus líderes de juventude. Ouça. Não estão falando por mal, não é para você... que eu não gosto. Não é nada disso o que os teus líderes falam para você. Estão falando é para a vida. Coisas que você não consegue enxergar, querido. Então, ouça o teu pastor, ouça o teu líder, ouça, obedeça aos seus pais, sabe? Ouça, às vezes tua mãe está falando, o seu pai está falando e você está negligenciando, e lá na frente você vai se arrepender.
Então, obediência, para você cumprir um chamado de excelência, você precisa ser obediente, senão você não vai chegar a lugar nenhum. Se você não obedece, pastor, se você não tem um coração submisso às coisas de Deus, submisso à autoridade na terra também, querido, você não vai conquistar, não adianta. Você precisa ser submisso a autoridades que Deus colocou na sua vida, para o teu crescimento, para que o Senhor te aperfeiçoe. Amém? Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, Mateus 5,19. Anota aí, Mateus 5,19. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Então, não apenas você não ouvir os mandamentos, não obedecer, cuidado com quem você está influenciando a não obedecer também. Muito cuidado. Muito cuidado. Então, ouça, obedeça, influencie as pessoas à sua volta a obedecerem, a ouvirem. Seja exemplo aonde você estiver. Não seja exemplo de rebeldia, não, em nome de Jesus. Seja exemplo de mansidão, de um coração obediente, porque você só vai crescer e só vai ganhar. Amém? Deixa eu correr aqui. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Está anotando? 1 Samuel, capítulo 15, 22. Se você perder algum ponto, depois você volta e vai estar tudo aqui salvo. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Então, anota esse ponto. Submissão à autoridade. E o principal, o mais lindo de todos, né? O nosso amado Jesus nos ensina tanto isso. Lá em João 6:38. Anota aí, João 6:38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade. Queridos! É Jesus falando, tá? Sou eu não. Ai, como Jesus é lindo. Eu fico tão feliz quando eu falo da palavra dele. Como eu sinto a presença dele quando eu falo dele. Não é qualquer pessoa falando, é Jesus falando. É o Rei dos Reis falando. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. João 6:38. Querido, em nome de Jesus, o Senhor Jesus, ele foi submisso à vontade do Pai. Ele obedeceu ao Pai. Ele poderia ter se falado: não vou fazer isso, não. Eu sou Rei dos Reis, eu sou filho dele, eu sou o Todo-Poderoso. Mas ele foi submisso. Então aprenda, seja como Cristo. Ele é o nosso maior exemplo. Por favor, siga o exemplo do Senhor. Jovens, homens, mulheres, por favor, sigam o exemplo de Cristo. Sejam imitadores do Senhor, como a palavra nos manda. Amém? E você vai ver como a tua vida será diferente. Oh, glória a Deus. Filipenses 2:5, anota. Filipenses 2:5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação a ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É Jesus falando. É Jesus que nos dá esse exemplo, lá em Filipenses. É Jesus que nos dá esse exemplo de submissão. Então, por favor, aprenda com essa humildade, com a humildade de Cristo. É incrível, ele é maravilhoso. Ele não precisava, mas ele fez por amor. Ele fez por amor, por obediência ao Pai. E olha que coisa linda. E ao som desse nome, toda língua confessará que ele é o Senhor. Olha só que coisa linda, quando nós obedecemos, quando nós nos humilhamos na presença de Deus e estamos ali
obedientes a autoridades da terra. Autoridades da terra, sim. Pastores, liderança, pai, mãe. Quando nós estamos ali submetidos àquela autoridade, sabe, com o nosso coração obediente, Deus vai fazer coisas tão lindas na tua vida, querido. Você vai crescer, você vai ser próspero, você vai ser abençoado. Porque quem quis ser igual a Deus foi Satanás. Então, querido, cuidado. E aqui eu entro num outro ponto para nós finalizarmos. Estamos finalizando. Para cumprir no chamado de excelência, você precisa rejeitar o orgulho. Rejeita o orgulho. Provérbios, anota aí, Provérbios 11:2. Em vindo a soberba, sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Cuidado com o orgulho. A minha oração, querida, eu vou confessar algo do meu dia a dia para vocês. Todo dia quando eu oro, eu peço ao Senhor, Senhor, repreenda o orgulho, a soberba, a prepotência, a altivez. Repreenda a ingratidão do meu coração. Que não chegue a mim. Então peça ao Senhor, de todo o teu coração, rejeita o orgulho, lança fora aquilo que não provém de Deus. Isso é do diabo, é sentimento do inferno, é maligno. Rejeita isso, rejeita o orgulho, sabe? É algo que você vai levar para a sua vida inteira. Não, cuidado com os elogios. Cuidado, porque Deus vai te colocar em lugares altos. Deus tem isso para mim, para a tua vida. Cuidado quando você chegar lá. Cuidado com o que você está ouvindo, em tudo, sempre dentro de você. Dê a glória a quem pertence a glória, ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não ache que você é o melhor, porque assim como tem o sentimento de inferioridade, tem o sentimento de superioridade. Né, Samuel? Pastor Samuel. Cuidado com o sentimento de superioridade. Não porque eu prego muito, não porque eu canto muito, porque quando eu canto, o inferno... Ô, querido! Querido, não é você, não é você. É a presença de Deus na sua vida, porque se não for o Senhor na sua vida, você não é nada. Oh, aleluia! Se não for o Senhor te usando, querido. Oh, meu Deus do céu. Em nome de Jesus, se você canta e o inferno estremece, louvado seja o nome do Senhor, porque a unção dele está na sua vida. Se você prega e as pessoas são tocadas e há um mover, glória a Deus, porque ele está te usando. Dê a glória ao Senhor. Rejeita isso, querido. Em nome de Jesus, porque não vem de você. Tudo que é perfeito, tudo que é maravilhoso, tudo que é lindo, vem de Deus. Não vem nada nosso, tá? Isso é uma outra palavra para um outro dia. Vamos falar sobre isso. Não vem nada de nós, é tudo do Senhor. Vem dele, toda a bondade, tudo que é perfeito, tudo que é maravilhoso, tudo que nós falamos de bonito não vem de nós, vem de Deus. Então rejeita o orgulho, aqui eu encerro. Tudo vem dele, anota esse ponto aí. Tudo vem dele, anota aí Tiago 1,16. Tiago 1,16. Não vos enganeis, meus amados irmãos, não vos enganes. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Chama lá o Bruno, por favor. Tudo vem dele. Quer cumprir um chamado de excelência? Quer cumprir um chamado de excelência? Vou relembrar com vocês aqui. Aprenda a ouvir. O que você tem falado, além de você ouvir, o que você tem falado é ouvir e praticar a palavra. E é ouvir a palavra. É ouvir pessoas de Deus, é ouvir, não é ouvir o mundo, é ouvir a Deus. Aprenda a ouvir sua liderança, a ouvir seus pais, a ouvir aquelas pessoas que te amam e que estão, sabe, pregando, falando de Deus para você, que são amizades de Deus. Aprenda a ouvir. Cuidado com o que você fala. Obedeça. Seja exemplo de obediência, não de rebeldia. Submissão à autoridade. Seja submisso.
em nome de Jesus. E rejeita o orgulho e lembre-se que tudo vem dele. Tem outros pontos que nós poderíamos falar aqui, queridos, mas hoje nós até nos estendemos um pouco mais, porque o Espírito Santo ele faz assim. Depois você pega os pontos e vai estudando isso. Foi lindo poder compartilhar isso com você. Você tem um chamado. E eu quero encerrar essa live cantando com vocês essa canção que marcou e marca a minha vida até hoje. Agradecer a vocês pelo carinho, por estarem conosco aqui, aprendendo a palavra de Deus. Toma posse. Você foi chamado, você foi escolhido para coisas extraordinárias. Deus tem um plano lindo para você. E um chamado, um propósito incrível vai se cumprir na tua vida. Amém? Vamos juntos louvar o Senhor. Estou ouvindo. Eu não vou parar. A estrada é muito longa. Vou continuar. Cantem conosco. E mesmo em meio às lutas, eu não estou só. Te sinto aqui. A vida é mesmo assim. Tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim e os problemas tentam me abater, eu me lembro, grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anunciar. Eu fui escolhido, eu fui no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Declaro, eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, eu tenho sim, o evangelho anuncia. Eu fui escolhido, eu fui no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Diga, muito a fazer, cante conosco. Há muito a fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás. Você que tem um chamado, estenda as suas mãos na sua casa, porque o Senhor está agora avivando no teu coração e começando hoje um novo tempo na tua vida, aonde você vai se colocar à disposição de Deus. Ele vai te usar poderosamente. Homens, mulheres, jovens, crianças, levante a sua mão comigo nessa tarde, queridos. Levante a sua mão comigo e cante comigo. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, eu tenho o evangelho anunciar. Eu fui escolhido, eu fui no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão da tua vida, não. Eu tenho um chamado. Você tem um chamado. Vou voltar aqui os comentários. Obrigado, meu amor querido. Amém. Voltei os comentários só para nós encerrarmos essa live. Deus abençoe a tua vida. Toma posse. Você foi escolhido para realmente fazer algo lindo de Deus na tua história. Um beijo no teu coração. Se você perdeu, depois eu vou salvar. Dá tempo de salvar ainda a live. Já vamos encerrar aqui. Já está acabando o nosso tempo. Se você perdeu algum ponto
Depois você assiste com calma, compartilhe. Alguém que você sabe que está precisando de uma palavra, que você sabe o potencial daquela pessoa. Deus quer fazer coisas tão grandes na vida daquela pessoa. E um outro ponto que é lindo também, vamos falar sobre isso numa outra live, numa outra oportunidade, sobre celebrar a vitória do próximo e sobre orar pelo chamado também do nosso irmão. Nós estamos juntos num só propósito, amém, queridos? Não é individual, assim, sabe? Deus não deseja que você pense só nunca. Não está pensando só em você. Quando você é usado, você está sendo usado para abençoar outras vidas. E quando alguém se levanta para fazer a obra junto com você, ou um irmão, você tem que se unir a essa pessoa. Porque juntos estamos num só propósito. Então aprenda a se alegrar com a vitória do seu irmão. E incentive sim outras pessoas a pregarem, a cantarem, a fazerem a obra mesmo. Amém? Porque somos um reino. Amém? Somos o reino de Deus. Deus te abençoe. Ó, beijo no teu coração. Na sexta-feira nós temos um encontro na parte da tarde também, aonde eu vou falar uma outra palavra que o Senhor já colocou no meu coração. E é algo que eu aprendi no ano passado. E foi muito lindo. Então eu espero você para juntos estudarmos a palavra de Deus. Ok? Beijo no teu coração. Fique na paz e até sexta-feira. Beijo todos queridos. Deus abençoe. E a gente volta em outras lives durante a semana para compartilharmos mais coisas do nosso dia a dia do que Deus tem feito. Tá bom? Beijo no coração, queridos. Até sexta-feira, em nome de Jesus, se o Senhor nos permitir, estaremos aqui para mais uma live durante esse mês de janeiro, às terças e sextas, compartilhando a palavra de Deus. Fica na paz e tchau, tchau. Eu esqueci como eu encerro a live. Olha só. É aqui no xizinho, né, queridos? É nessa mesmo? É.